Se você tem tido dificuldade de ajustar a marcha lenta nos injetores como Reio, assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Curta, comente e se inscreva neste canal. Se você tem dificuldade em ajustar a marcha lenta e ter a noção de onde impacta essa marcha lenta, esse valor de marcha lenta que está expresso na tabela de teste, saiba de um detalhe importante que sempre nós comentamos. Os valores hidráulicos existentes na tabela de teste, ela está diretamente relacionada às medidas internas do injetor. Então, quando nós falamos de marcha lenta, falamos de um momento de ajuste, de um ponto de ajuste, de um valor de ajuste que limita o quanto a mola de marcha lenta, o quanto esta mola limita a subida da agulha. Exemplo, para que o motor funcione em marcha lenta, em que o módulo vai estabelecer a largura do pulso para determinar o volume. Por quê? Porque o volume de óleo de marcha lenta que nós encontramos na bancada de teste está relacionado somente à verificação de quanto a agulha sobe, que pode ser 12 centésimos, 13 centésimos, 14 centésimos de milímetro, ou seja, o valor hidráulico marcha lenta, ele impacta diretamente no volume e na qualidade que corresponde o quanto a agulha sobe. Não importa se nós temos um injetor DSL ou DLL, mas é o quanto a agulha do bico daquele conjunto injetor vai subir, ok? Então me acompanhe aqui na linha de raciocínio para que a gente possa analisar melhor e entender esse ajuste. Quando nós falamos de marcha lenta, e que nós já comentamos, que o quanto a agulha sobe depende de dois fatores. Primeiro, da largura do pulso, do tempo em que o módulo vai mandar para a bobina para manter a válvula aberta e, consequentemente, estabelecer o quanto a agulha vai subir e também o quanto o volume de óleo vai ser injetado. Em média, para que o motor se mantenha em marcha lenta, é necessário ter como volume de injeção entre 10 até 17 milímetros cúbicos. É o valor, em média, a tolerância em média de uma aplicação como o Reio que é necessário para manter o motor funcionando em marcha lenta. É um valor diferente daquilo que nós estamos acostumados na tabela de teste. A tabela de teste é 1,4, 2 milímetros. Por quê? Porque os valores da tabela de teste é apenas para registrar o quanto a agulha sobe. Ora, o quanto ela sobe vai estar determinado pela força da mola, que nós denominamos de medida DFK. A medida DFK é estabelecida através de um calço que ajusta a tensão dessa mola. Então, o curso da agulha do bico na marcha lenta é ajustado na força da mola do bico, denominada mola de marcha lenta. Está aqui, ó, medida DFK. Quanto mais você comprime esta mola com uma espessura maior de calço, menos curso a agulha vai ter. Consequentemente, lá no motor, a hidráulica correspondente à marcha lenta desse injetor vai estar fora. Além de que o tempo de injeção também. Porque quando você estabelece a força desta mola, você não está simplesmente ajustando o curso da agulha, mas também interferindo no tempo de injeção. Se você deixa essa mola fraca, a agulha vai levantar mais cedo, o volume de óleo aumenta, mas eu tenho uma injeção adiantada. E se eu aperto, uma injeção atrasada.
Então, quando nós avaliamos este comportamento de ajuste, temos que pensar nesses detalhes técnicos, nessas características. Porém, tem uma observação. As medidas na parte superior do injetor podem interferir no posicionamento da agulha. Então, muitas vezes, a marcha lenta não é atingida, não é porque a força da mola não esteja correta. É porque alguma medida em cima pode estar impactando. E quais são essas medidas que nós temos na parte de cima? Olha aí. Nós temos força da mola, da válvula, a altura da bobina, curso da válvula, que é da esfera. Independente de ser uma válvula de esfera ou não, essas características, estas medidas impactam diretamente, ok? Agora vamos ver qual é o melhor ajuste da marcha lenta. Aqui nós temos o valor hidráulico. Por quê? Porque para que nós possamos saber se a medida do curso da agulha está correta, ou seja, se a agulha vai subir, o quanto ela tem que subir, que foi projetado pela engenharia, é necessário que a largura do pulso, o tempo do pulso seja, nesta aplicação, 560 microsegundos, ok? A uma pressão de 300 bar de pressão ou 30 megapascal, aonde nós vamos ter um comportamento hidráulico, um valor hidráulico de 4,7 mais ou menos 2,3, que está representado aqui, olha, vai de 2,4 a 7. Porém, nós representamos isso aqui num gráfico entre mínimo e máximo. Qual é, então, a melhor condição de ajuste? Nominal. Por quê? Porque nominal garante que a agulha, quando esse valor de óleo está nominal, significa dizer que a força da mola está correta, que versus o tempo do pulso, a agulha está subindo a quantidade de milímetros que precisa para garantir o tempo, o volume e a característica de injeção. Porque quanto mais a agulha sobe a uma determinada pressão de marcha lenta, por exemplo, por que 300 megapascal? Porque em marcha lenta, em média, é de 280 bar de pressão até 350, 380, depende se o motor está frio. Esta temperatura para ser atingida, a pressão tem que aumentar. Então, automaticamente, o valor nominal é a melhor condição. Claro que nem sempre você tem o calço correto, mas não esqueçam, o nominal é a melhor condição. Se você não tem condições, não tem calço para que ajuste o nominal, então deixe ligeiramente abaixo. Mas você não pode deixar alterado, para que não haja um desequilíbrio de injeção entre esse injetor e os demais injetores. Então, só para recapitular aí, só para que a gente possa entender, para que serve o ajuste da marcha lenta? Por que nós utilizamos esse termo marcha lenta e por que nós ajustamos essa agulha nessa condição? Hidraulicamente no valor, para garantir que a agulha está subindo o que tem que subir, para que quando for enviado o pulso pelo módulo lá no veículo, tenhamos a performance correta de tempo e volume de injeção em marcha lenta, para que o motor se mantenha o mais estabilizado possível, porque é a rotação mais crítica do motor. Só para que a gente possa fechar a linha de raciocínio. A importância, todas as medidas têm importância. Todos os valores hidráulicos refletem ou expressam as medidas internas de um injetor. A marcha lenta, o quanto a agulha sobe. Então, aí vai. Se você tem uma marcha lenta irregular e o injetor está ajustado nominal, outros fatores estão fazendo com que esse motor
não estabilize a sua rotação, não tenha a sua rotação uniforme. Daí porque a avaliação e o ajuste da marcha lenta, ok?